Fala, gente, tudo bem? Eu sou o Brunão e você está aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a pergunta de número 23 aí do Catecismo Nova Cidade. E desde já, sem delongas, por que o Redentor tem de ser verdadeiramente Deus? Olha aí que pergunta. Antes da gente responder, deixa o teu like aí, se inscreva no canal, acione as notificações e vão para cima, tá bom? Olha só que legal. A resposta: porque em virtude de sua natureza divina, sua obediência e seu sofrimento seriam perfeitos e eficazes. Essa é a primeira razão pela qual Jesus precisava ser verdadeiramente Deus. A outra razão é a seguinte: ele seria capaz de suportar a justa ira de Deus contra o pecado. Nós não. Ele sim, embora vencendo a morte. Então aqui está a resposta do Catecismo. A passagem bíblica para nós está aqui no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 24, que diz o seguinte: ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Não seria capaz de ser retido por ela. Nós temos o comentário aqui de João Crisóstomo, um dos pais da igreja, lá do século 2, 3, que vai dizer o seguinte, ele diz assim, anota aí: que ninguém chore por suas iniquidades, pois o perdão brilhou mais forte da sepultura. O perdão brilhou mais forte da sepultura. Continuando, ele diz assim: que ninguém tema a morte, pois a morte do Salvador nos libertou. Fantástico, hein? E então aí ele vai dizer que é o seguinte, que ele, no que ele foi cativo por ela, ele aniquilou. Da mesma forma que Jesus foi preso na morte, essa prisão fez com que ele destruísse a morte, então ele venceu a morte nesse sentido. Ao descer o inferno, diz Crisóstomo, fez cativo o inferno. Fico imaginando Jesus, cavalo de Troia, né? Que entrou e arrebentou com tudo. Ele o enfureceu quando provou de sua carne. Isaías, ao antever isso, exclamou: o inferno ficou irado quando encontrou a ti. Ficou irado porque foi abolido, ficou irado porque foi escarnecido, ficou irado porque foi morto, preso por cadeias. Assumiu um corpo e encontrou Deus face a face. Ele vai continuar, irmãos, dizendo o seguinte: tomou a terra e encontrou o céu. Tomou o que era visível e caiu sobre o invisível. Ó morte, onde está o teu aguilhão, seu poder, enfim? Ó inferno, onde está a tua vitória? Cristo ressurgiu e tu foste vencido. Cristo ressuscitou e os demônios caíram. E ele conclui, João Crisóstomo, dizendo: Cristo ressurgiu e os anjos se regozijaram. Cristo ressurgiu, vive e reina. Palavras aí de João Crisóstomo. Logo na sequência a gente tem aqui um segundo comentário de Leo Schuster, que vai dizer o seguinte, olha só: com frequência gostamos de enfocar os aspectos humanos de Jesus, ou seja, falar sobre um Jesus humano, um Jesus histórico, um Jesus ali que se relaciona com pessoas. E isso é bom. Mas olha o que ele vai dizer. E é importante lembrar que Jesus era plenamente humano, mas também era totalmente Deus. O que isso significa? Ele vai dizer o seguinte: e por que é tão importante entender que ele, como nesse papel de redentor, fosse verdadeiramente Deus? Então, o Leo Schuster, ele vai dizer o seguinte, ele vai abordar o que diz João, né, no Evangelho de João, dizendo que Jesus é o verbo encarnado. Ele vai trabalhar essa questão da encarnação, ele vai dizer o seguinte: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Está ali no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 e também no versículo 14. Tá bom? Ele também vai continuar dizendo e abordando aí a carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Colossenses, quando ele vai dizer assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude
da divindade, ou seja, toda a plenitude de Deus, ali em Colossenses 2, versículo 9. Ele vai dizer também que, de modo similar, Jesus afirmou inúmeras vezes sua divindade e que era um com o Pai. Questão de unidade, né? Certa ocasião, alguns de seus ouvintes entenderam o que ele estava afirmando e tentaram apedrejá-lo, explicando que o apedrejavam não por alguma boa obra, mas por blasfêmia. Porque tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo? Esse questionamento está lá em João, no capítulo 10, versículo 33. O livro de Apocalipse descreve Jesus como o Alfa e o Ômega, ou seja, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Na verdade, ele não é mero homem. É verdadeiramente Deus. E aqui, finalizando, ele vai dizer o seguinte, então, por que então é importante que Jesus seja verdadeiramente Deus? Ele retoma a pergunta e o Léo Schuster vai dizer o seguinte: nosso pecado foi cometido contra Deus. Não foi contra homens, mas contra o próprio Deus. Ou seja, só Deus pode perdoar uma transgressão contra Ele mesmo. Foi por essa razão que alguns líderes religiosos dos dias de Jesus ficaram horrorizados quando ele disse que perdoava pecados. Percebe? Jesus estava se dizendo, dizendo, eu sou Deus. E eles ficaram perturbados, inquietos, não é? Compreenderam as implicações do que ele dizia. Eles entenderam. Por isso tentaram apedrejar Jesus. Um homem não pode, mas Deus pode, não é? E aí o Schuster ele vai finalizar dizendo: Jesus tinha de ser plenamente humano para ser nosso substituto. Aquele conceito de substituição vicária, né? Quando há uma troca de um pelo outro, no papel desse outro pagar a pena. Jesus fez isso no nosso lugar. A única forma da gente saciar a Deus seria através da nossa morte. Mas se a gente morresse, acabou tudo. Portanto, Jesus, que não podia morrer, ele toma o nosso lugar, morre, mas ressuscita. Então, nos dando também a nova vida e também a vida eterna, perfeito? Então, ele vai dizer o seguinte: mas precisava ser plenamente Deus para que a sua obediência e seu sofrimento fossem perfeitos. Tem essa implicação. Jamais seríamos perfeitamente obedientes e jamais sofreríamos de forma plena as implicações dessa ira de Deus. Somente Cristo poderia fazer isso, para que a justiça de Deus fosse então completa e eternamente satisfeita. Essa é a grande resposta do porquê Jesus tinha que ser verdadeiramente Deus. E aqui no final a gente tem uma oração, eu quero lê-la com vocês, que diz assim: Deus Filho, devido ao nosso pecado, jamais poderíamos suportar a ira ou vencer a morte. Somente Tu, ó Santo, podes sofrer a justa punição pelo pecado e vencer a morte. Somos gratos por abrir para nós o caminho até Deus, para que tenhamos nele eternamente nosso prazer. Amém. Que Deus te abençoe. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Você sabe onde me achar. Você me acha no Instagram, você me acha aqui no YouTube também, você me acha no Spotify, no Twitter, nas redes sociais aí, Brunão_Leonardi. Tamo junto, Deus te abençoe e até a próxima.